Oi, oi, pessoal. Eu estava aqui tomando meu café da manhã. Pensei, quer saber? Vou ligar a câmera, vou conversar um pouquinho, conversar sobre a vida. Ai, gente, olha, teve um tempão atrás que eu gravei um vídeo falando sobre isso, né? Ai, vamos conversar sobre a vida, sobre ser dona de casa. Gente, eu tava morrendo de vergonha naquele vídeo, olha. Nem sabia se eu ia postar e postei. E olha agora a diferença, eu conseguindo falar com vocês, mas sem aquela vergonha toda, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje mesmo, sobre a vida, sobre ser dona de casa de verdade, sobre trabalhar em casa, sobre ganhar dinheiro sem precisar sair de casa, podendo cuidar dos filhos, cuidar da família. Como eu sempre falo pra vocês aqui, gente, os vídeos que eu faço, eles são pra ajudar mesmo. Eu não fiz curso, eu só me empenhei, estudei na internet um pouquinho, sabe? Fui aplicando algumas coisas que eu achei que iam dar certo e graças a Deus elas estão dando certo pra mim. Vou conversar um pouquinho sobre a vida com vocês, tá, gente? No geral, assim, o que eu for pensando, for lembrando aqui, eu vou falando com vocês. Mas assim, né? Quando eu vendi a minha loja e parei de ter aquela renda, foi um momento da minha vida que eu tava precisando muito, sabe? Eu amava ter a loja. Eu amava, assim, aquela vida que eu tinha, né? Eu tinha bastante recurso financeiro e o meu esposo era maravilhoso, gente. Mas eu precisava descansar. E um dia eu no carro, sabe? Eu tava dirigindo indo pra loja. Ai, que lindo, tem um passarinho ali, coisa mais linda, toda amarelinha. Um dia eu estava indo no carro pra loja, ela era tipo de 10 a 15 minutos assim de distância da minha casa de carro, né? E o meu carro ele tinha dado um probleminha lá no pneu, acho que a gente tinha colocado o step. E eu lembro que eu tava indo pra loja e eu sempre falei muito com Deus, né, gente? Eu converso muito com Deus e eu ouço muito ele falar também. Aquele dia foi uma mudança, assim, pra mim muito grande, sabe? Eu tinha botado meu notebook assim do lado, a mochila, né, no banco e eu tava sempre muito acelerada, muito rápido, assim, tudo meu era muito rápido, né? Porque o tempo pra mim era muito curto. E eu fui dirigindo pra loja e aí eu acelerava o carro, acelerava. E aí quando eu passava de 80, o carro começava a tremer, porque tava com o step, né? Começava a tremer e o notebook do lado, ele começava a bater assim, porque, né, ficava tremendo o carro, e aí eu tinha que desacelerar. E aí eu ouvi na hora, assim, o Espírito Santo falando comigo, desacelera. E aí eu entendi que não era só sobre o carro, sabe? Que se eu continuasse daquele jeito, eu ia pifar, literalmente. Eu tava muito cansada, gente. E não foi um cansaço que alguém me impôs, sabe? Tipo assim, você tem que trabalhar. Eu não tinha que trabalhar, eu queria, sabe? Eu gostava de fazer aquilo, mas chegou um momento que aquilo já não estava mais me fazendo tão bem. E eu tava muito, muito, muito cansada porque eu tava muito sobrecarregada de coisas que eu mesma tinha colocado pra mim. Antes dessa fase de ter loja, eu trabalhava em casa, né? Eu acho que é muito comum, nosso, assim, de mulheres, ainda mais. Tinha aquela fase antigamente de não feminilidade, né? Mas mais um movimento feminista de falar sobre independência, sobre trabalho, sobre ganhar dinheiro, sobre que as mulheres podem tudo. Realmente a gente pode, gente. Só que a gente tem que saber até onde que a gente pode ir, né? Porque quando a gente começa a trabalhar, as coisas continuam. A vida não para de acontecer porque a gente quis trabalhar. Então, se um dia a gente decidiu ter filhos, por exemplo, os filhos eles precisam de cuidado e a gente tem que dar um jeito, seja a gente cuidando ou contratando alguém para cuidar. A casa, ela vai continuar precisando de manutenção. Se a gente não cuidar da nossa casa, ela vai ficar suja, bagunçada, sem organização nenhuma. E isso traz bagunça para nossa vida toda, né? Então a gente precisa ficar atento a isso também. E nós, como mulheres, geralmente a gente que faz esse serviço, né, esse trabalho de cuidar, porque nós somos quem dá vida para casa mesmo, assim, né, nos detalhes, nas escolhas diárias, sabe? A comida vai continuar lá, precisando nossos filhos se alimentarem. Então, assim, a gente precisa manter isso. E o trabalho, quando a gente trabalha, não para essa parte. Às vezes o que acontece é a gente contratar alguém para poder cuidar dessa parte e a gente ficar trabalhando, né? E eu não contratei tantas pessoas quanto eu poderia ter contratado para me ajudar.
Então eu ficava muito sobrecarregada, gente, muito cansada mesmo. Foi por uma escolha minha. Eu que quis abrir uma loja, eu quis, né, começar a vender, eu quis fazer e eu fiz. Mas chegou um certo momento que aquilo ali já não estava me fazendo tão bem, eu precisava descansar. Aí eu quis ficar em casa, eu queria lavar minha louça em paz, queria poder limpar e organizar minha casa tranquila, sem, tipo, ter que estar respondendo mensagem, né? E aí esse período depois, gente, o primeiro ano depois da loja, eu não conseguia nem olhar para o celular. Eu peguei um trauma de celular, que eu mexia tanto no celular o dia inteiro. E eu peguei literalmente um trauma. Eu fiquei tipo 1 ano e meio, assim, mais ou menos, sem olhar pro celular. E aí depois eu comecei a voltar aos pouquinhos. E claro que tudo tem um propósito de Deus, né? Então eu sei que essa fase que eu passei, que eu ainda me dava muitas crises de ansiedade e tudo, foi para me moldar em outras partes e descobrir o que eu realmente queria. Na época que eu fiz terapia, uma coisa muito interessante, assim, que eu achei que uma das atividades era para você montar uma lista, né? Uma lista das coisas que você gosta e das coisas que você não gosta. Pra gente fazer o quê? Pra gente tentar substituir as coisas que a gente não gosta pelas coisas que a gente gosta. Por exemplo, um exemplo. Não gosto de limpar a casa. Não gosto de organizar a casa. E o que eu gosto de fazer? Gosto de viajar, um exemplo. Aí seria você... O que você poderia fazer para trocar? Você não limpar a casa e poder viajar. Por exemplo, poderia contratar alguém para cuidar dessa parte, de organizar a casa, para eu ter mais tempo de fazer as coisas que eu gosto. Sei lá, um esporte, sabe? Não precisa ser uma coisa grande assim. Mas um esporte, ou assistir mais filme com minha família, né? E aí essa foi uma atividade. Mas quando chegou o momento de montar a lista do que eu gostava de fazer, eu já não me encontrava mais. Gente, o que eu gostava de fazer? Eu gostava de ficar com a minha família. O que eu mais fazia naquele momento era, tipo, deitar e assistir um filme com meu marido. Era o meu momento de descanso, sabe? Do dia, quase todos os dias a gente deitava e descansava junto, assim, assistia um filminho. E eu gostava de trabalhar. Mas era só isso. Tipo, não tinha mais. Não tinha outras coisas assim que eu gostasse, sabe? Um momento meu, não tinha nada disso. E aí aquilo ali me deu um start também. Eu fiquei, poxa, como é que eu não sei o que eu gosto da minha vida? E a maioria das pessoas se encontram nesse estado, da gente estar tão no automático da vida, sabe? Fazendo aqui, fazendo ali, e não saber mais o que a gente gosta. Qual esporte que a gente gosta, qual atividade fora que a gente gosta, sem ser limpar a casa, fazer comida, organizar, a gente muitas vezes não sabe, né? E aí eu comecei a fazer essas substituições. Mas o que me ajudou, gente, foi realmente chegar naquela fase de vender a loja, de voltar aqui pro Rio de Janeiro, que é onde eu moro atualmente, né? E me permitir descansar. Aí passou esse prazo, né, dos 2 anos e meio, sem fazer renda nenhuma, só me recuperando. Olha, demorou, hein? Eu achei que ia levar uns 6 meses, gente, juro pra vocês. Eu dizia que quando passassem 6 meses eu ia abrir outra loja. Não voltei. E até hoje eu não tenho vontade, assim, de abrir uma loja por enquanto. Eu acho que no meu psicológico ficou muito isso do cansaço, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer dinheiro na internet? Porque o povo faz dinheiro na internet e eu também quero fazer dinheiro na internet, né? Trabalhar podendo ficar aqui em casa, cuidando da minha família, cuidando das minhas coisas e trabalhar pela internet. Aí eu descobri a questão dos afiliados, de pouquinho, já fui compartilhando com vocês o que eu fui aprendendo, assim, mas eu achava que não ia sair daquilo, sabe? Eu achava que ia ficar ali por volta de uns 100, 200 reais por mês, que o máximo que eu iria conseguir seria R$ 1.000, muito suado e muito sofrido. Porque até contato aqui com pessoas eu não tenho muito, sabe? Eu não sou uma pessoa de estar na casa dos outros, nada disso, gente. Eu fico na minha casa, eu cuido da minha família, eu cuido das minhas coisas, eu não saio, não fico na casa de ninguém. Quando eu vou, é uma visita em alguém que eu conheço e volto rapidinho. Não gosto muito de ficar assim na casa das pessoas. E aí eu descobri sobre afiliados, né? E comecei. E aí, quando eu entrei lá naquela questão do Shop Video mesmo e começou a me gerar renda, eu comecei a ver uma esperança. Fiquei, será que vai dar certo?
Mas no mês passado que realmente assim deu aquele start de um produto que viralizou, que foi maravilhoso. O produto viralizar é quando ele tem muitas visualizações e muitos cliques, muitos likes, e é isso que a gente procura, né? Mas eu não sabia, eu literalmente não sabia que existia isso, assim. Eu sabia que dava para ganhar um dinheirinho, mas que era pouco. E aí, esse produto que foi tão bom para mim, está sendo, né, muito bom para mim, ele me trouxe recurso. E depois dessa época aí, do final do mês passado, a gente vai fazer um mês agora, todos os dias começaram a ter vendas. Mas uma coisa que eu vi de muito diferente assim para mim foi, sabe o quê? A constância. Se eu parar de postar dentro da Shopee, eles diminuem a entrega dos meus vídeos. Então eu tenho que estar sempre postando, esses dias mesmo. Eu fiquei o quê? Sexta, sábado, domingo e segunda sem postar. Não, sexta, sábado e domingo, ontem eu postei. E os meus cliques, eles diminuíram, tipo, de 1.000 cliques para 500 e poucos cliques. Então, diminui a quantidade de compras também. Porém, quando eu tô sempre postando dentro da plataforma, dia a dia, eles entregam mais. Parece que tem uma novidade ali, e aí como eles entregam esses, eles entregam os outros também. Eu acho que quando a gente para de postar, eles entendem que a gente tá diminuindo o ritmo, e aí eles vão diminuindo também. Eu acho que é isso, gente. Foi isso que eu reparei, né? E aí o que eu fiz? Ontem eu fui e postei, aí já tá tendo mais um pouco de visualização, entendeu? Hoje eu olhei ali, já tiveram várias vendas, graças a Deus. Nossa, eu fico muito feliz. Porque aquele recurso que eu não tinha, né, que eu tava aqui em casa 2 anos e meio sem ganhar dinheiro nenhum, agora todo dia tem dinheiro ali. E esse mês, gente, já passou de R$2.000 de comissão. Não é de vendas eles venderam muito mais que R$10.000, entendeu? Mas a minha comissão, ela já passou de 2.000. Eu vou fazer um vídeo completo pra vocês. Eu ia fazer esse vídeo na primeira semana, aí não deu. Aí eu falei, vou fazer quando fizer 15 dias pra eu poder mostrar pro pessoal. Não deu. Então eu vou esperar mais um pouquinho, tiver mais perto ali de fechar o mês, pra eu fazer esse vídeo pra vocês. Mas já passou de 2.000 de comissão só desse mês. Fora as comissões do mês passado que eu tinha para receber, que já tinham passado de R$1.000 livre para eu poder receber esse mês agora, e eles já caíram na minha conta. Então esses mais que 2.000 que eu tô falando para vocês, na verdade eles já estão disponíveis. E todo dia ainda tá tendo vendas, sabe, de vários produtos. Tem uns produtos, gente, que eu postei na mesma época daquele que viralizou. E esses produtos eles não viralizaram. Mas tem um lá que já tiveram 3 vendas deles. E a comissão dele é 20 e poucos reais. Ou seja, 3 dele deu 60 e poucos reais de comissão. Só de um produto que eu postei já tem bastante tempo, que ele não viralizou. Mas que ele é um bom produto, as pessoas estão gostando e estão comprando, sabe? E igual outro também, que foi um creme lá de cabelo, que eu postei. Eu ia excluir esse vídeo, gente. Eu olhei um dia e falei assim, nossa, esse vídeo tá meio embaralhado, eu acho que eu vou excluir. Ele tava com 60 e poucas visualizações. Depois eu vou mostrar ele pra vocês aqui. Aí eu pensei, vou excluir esse vídeo, que ele tá meio embaralhado, não gostei muito dele. Sorte que eu não excluí, porque no dia seguinte teve uma venda dele, eu fiquei, meu Deus, se eu tivesse excluído esse produto, se eu tivesse excluído, eu não ia conseguir vender aquele. Era uma comissão de 2 e pouco, mas é uma comissão, gente, é de 2 em pouco, em 2 em pouco, que a gente aumenta, de grão em grão, que a galinha enche o papo. Então, a maioria dos produtos que eu tenho lá, anunciados, eles não são comissão, assim, de 20, de 100 reais. São comissões de 2, de 5 reais. E eu quero é vender, né? Independente do produto que seja, porque a gente vai juntando as comissões e no final fica uma comissão alta. E aí eu quase excluí esse vídeo, sabe? Mas ele não tinha, assim, muito tempo lá, não, tá? Ele tava, tipo, 1 mês e pouquinho. Então, sobre excluir, né? A gente já falou aqui sobre isso. Eu falei com vocês, se você viu que o vídeo não engajou, sabe? Exclui, passou 2, 3 meses. Eu falei isso no vídeo, gente. Então, assim,
fica analisando ele. Mas se você não foi banido, se você não teve ali, a Shopee não te notificou de que o vídeo, né, tá fora das diretrizes, porque eles mandam mensagem, eles já fizeram isso comigo, então deixa o vídeo lá, sabe? Só exclui se você quiser. Cada um é responsável por si, gente. Eu excluo os meus quando eu quero. E vocês também, que às vezes me perguntam aqui no comentário, né? Também vão excluir se vocês quiserem. Vocês não são obrigados a excluir. Mas vai do mérito de você olhar, ver se realmente gostou, não gostou. Mas olha aí esse exemplo que eu tô dando pra vocês. Um produto com pouquíssimas visualizações, 60 e pouco. Depois ele foi para 80 e pouco, aí teve essa venda. Uma pessoa gostou e comprou. E tá lá, 2 e pouco de comissão para ele, graças a Deus, né? E tá sendo ótimo para mim, né? Então, assim, eu sempre falo isso com vocês, né? De não desistir, de acreditar. E isso faz totalmente a diferença, gente. Cada dia que eu entro lá para poder ver os meus produtos e as minhas comissões, eu fico muito feliz, porque todo dia tem venda. Eu tenho medo, juro pra vocês, eu tenho medo sim de um dia cair muito as visualizações ou cair muito as vendas. Mas eu sei que se eu continuar me empenhando, ele só tem a crescer e não a diminuir. Mas o mundo de vendas é assim, né, gente? A gente sabe que o mundo de vendas, ele não é um mundo certeiro, tipo, fiz, eu sei que eu vou receber amanhã. Não, amanhã você pode receber ou não. Então a gente tem que se preparar mesmo para isso, né? O medo ele tem, mas a gente tem que enfrentar ele de qualquer forma, né? E acreditar que a gente vai fazer dar certo, que a gente vai continuar até dar certo. Porque só não dá certo quando a gente desiste, quando a gente para, né? Quando a gente desanima. E aí esse mundo aí de afiliado, gente, para mim, nossa, tá sendo maravilhoso. Eu encontrei nele um recurso sem eu precisar aparecer, porque eu baixo os vídeos da internet, eu posso editar os vídeos, posso colocar minha voz. Ontem eu fiz um vídeo narrado e aí eu coloquei uma voz de IA. Gente, ficou tão legal. Eu postei, tá lá na minha loja lá, pode ir lá olhar. É o papel de parede. Peguei um vídeo de um papel de parede e, gente, esses vídeos falando sobre isso, né? O que acontece? Vocês ficam perguntando sobre direitos autorais. Pensa o seguinte comigo. Uma pessoa lá da China, um fornecedor lá da China, gravou um vídeo do produto e quando eles enviam os produtos aqui para os fornecedores do Brasil, tem esses vídeos, porque eles querem que as pessoas assistam esses vídeos para comprar o produto. Então, eles fazem muitos vídeos, né? De vários produtos tem vários vídeos. Um fornecedor aqui do Brás, por exemplo, que tem um vestido, ele contrata uma modelo e faz o vídeo na modelo para as pessoas verem aquele produto e comprar aquele produto. Entendeu? Então, isso tem uma infinidade de produtos, de vídeos na internet que foram feitos assim, para serem divulgados. Esses vídeos a gente pode pegar, pode anunciar, entendeu? Porque eles não têm direitos autorais. Agora, se você vê que foi um vídeo feito por uma pessoa muito específica, não sei o quê, aí sim, aí você analisa se você quer postar ou não. É na sua conta em risco. Se você se arriscar e fizer, pode dar muito certo. E se alguém te notificar sobre direitos autorais, tipo, fui eu que fiz esse vídeo, você não pode postar, aí sim você vai lá e tira, entendeu? Se você quiser. Mas aí é análise de cada um, entendeu? Vocês me perguntam sobre direitos autorais, é assim, gente. Direitos autorais é de alguém que criou, por exemplo, uma pessoa que fez um clipe gravando uma música dele, com a voz dele, aí você pega isso e replica lá na sua conta para você, né, faturar com isso. A pessoa pode entrar em contato com você e falar, olha, fui eu que fiz esse vídeo é meu, entendeu? Então, isso que é sobre os direitos autorais. Sobre as músicas também, se você pegar, por exemplo, no Instagram, a música, aquelas músicas são todas sem direitos autorais, que o Instagram ele já faz assim. Dentro do YouTube Studio também tem um recurso de você baixar músicas, várias músicas que são sem direitos autorais. No CapCut, às vezes tem sim direitos autorais, porque eu já postei vídeo aqui no YouTube e deu direitos autorais, eu tive que editar o vídeo para poder postar de novo. Então no CapCut às vezes tem, mas é um risco também, gente. Você só vai saber se você fizer. Se você ficar na dúvida e não fizer, você não vai conseguir saber se tinha ou não direitos autorais. Se tiver, vão te notificar. Vão te mandar um e-mail, vão te mandar mensagem dentro da Shopee.
Alguém vai entrar em contato com você falando que é dela essa música, esse negócio aí que você postou, entendeu? E aí você exclui só isso, entendeu? Então não fica muito preocupado com isso, na paranoia, sabe? Não precisa ser as músicas só de dentro da Shopee, elas nem são tão bonitas. Só que precisa ser uma música que não tenha direitos autorais. E é assim que eu penso sobre isso, tá? Ninguém me ensinou, não vi em canto nenhum. Esse é o meu pensamento. E eu tô passando aqui pra vocês. E aí, voltando lá para aquele assunto sobre a vida, né? É assim, gente, essa questão de trabalhar na internet, por exemplo, como afiliado, nossa, tá me ajudando muito, porque eu tô conseguindo gerar renda sem aparecer, sem gravar vídeo, sem fazer nada demais, só postando mesmo, né? Claro, dá trabalho, gente. Tudo na vida dá trabalho. Se você quer fazer alguma coisa que você vai empenhar energia nisso, vai dar trabalho sim. Você vai ter que encontrar o produto, vai ter que encontrar o vídeo, vai ter que talvez editar esse produto, entendeu? Acontece, eu faço isso direto. Por isso que eu posto às vezes 2, 3 vídeos por dia. Não fico postando 1 milhão, porque isso dá trabalho sim, entendeu? E o que importa mais é a recorrência, é mais você postar todo dia do que você postar um monte um dia só e depois não postar mais, entendeu? Aí as visualizações não aumentam não. Então cada dia vai postando um pouquinho. E eu faço isso, tenho esse trabalho, vou lá, posto e tô sendo remunerada pelo trabalho que eu tive de ir lá, pesquisar o vídeo, encontrar o produto, juntar os dois, postar, entendeu? Dentro da Shopee. E outro recurso que eu vou ter agora, em nome de Jesus, que é o quê? O YouTube. Porque eu fico aqui conversando com vocês. Eu sempre falo isso, gente. Eu gosto muito de motivar as pessoas, né? Isso é algo que eu tenho dentro de mim, sempre tive. Então, assim, eu via os vídeos da Nice. Eu não lembro sobre o sobrenome dela, não. Mas é uma senhora muito gente boa, muito alegre, muito animada. E ela ficava fazendo vídeo falando como que ela foi monetizada em menos de um mês. E eu comecei a assistir os vídeos dela. Gente, pessoa normal, você vê que é uma pessoa normal, sabe? Que faz as coisas normais dela do dia a dia, vai pra academia, incentiva as pessoas. E aí eu fiquei mais animada de fazer e comecei a gravar. Porque às vezes a gente se compara tanto com quem já tá há muito tempo e a gente não faz. Com medo das críticas. E que não tem crítica nenhuma. Às vezes não tem nem elogio. Às vezes não tem nada, nem visualização. No início é assim, gente. Nem visualização você tem, aí você vai ligar para as críticas. Se vier uma crítica, pelo menos é um comentário para ajudar a engajar o vídeo. Mas, assim, gente, começa, sabe? Acredita que você vai conseguir, vai lá, começa, grava seu vídeo do jeito que você conseguir, com a parede que você tiver, no ponto que você tiver. Vai fazendo o vídeo, vai postando, as pessoas vão começar a se conectar com você. E aí daqui a uns tempos você vai ser monetizada. Em falar nisso, estou gravando o vídeo sobre a minha monetização. Estou aguardando ainda o YouTube autorizar o segundo passo, né? Mas assim que eu concluir isso tudo, eu vou trazer aqui para vocês. Porque já comecei a gravar tudinho. E é muito legal, gente, esse passo a passo, né? O tempo que demorou e tudo. Aí depois eu vou vir trazendo o restante do vídeo para vocês. Mas é muito legal e era uma coisa que eu queria. E as pessoas ganham dinheiro aqui na internet, ganham dinheiro no YouTube de uma forma tão fácil. Teve um tempo atrás que eu vi um vídeo que falava assim, o modo fácil do YouTube foi ativado. Literalmente, gente, porque as pessoas fazem isso. Elas pegam a câmera, começam a falar para as pessoas, grava, edita um videozinho e posta na internet. Aí tem visualização. E vocês acham o quê? Quando uma pessoa fala para você... Compra esse meu produto aqui, clica aqui nesse link, compra esse livro. Eles estão ganhando dinheiro com isso. Quando você assiste o vídeo da pessoa, isso é monetizado. Quando você dá um curtir, aproveitando, já deixa meu curtir aqui, por favor, tá? Já para e vai lá e dá uma curtida aqui pra amiga, que me ajuda muito. Quando você dá um curtir, o YouTube entende que o seu vídeo é legal e aí ele mostra para mais pessoas, que aí tem mais visualizações. E que tem mais recurso para você. E isso vai aumentando o seu engajamento, entendeu? Então, sempre que uma pessoa vai lá... E propaganda também, né? Quando você assiste a propaganda da pessoa, passa aquela propaganda toda, a pessoa ganha pela propaganda que você assistiu, entendeu? E olha, eu tô aqui fazendo esses vídeos para vocês. Eu nem tinha sido monetizada ainda tô nesse processo, né? Mas quando eu mesma ia assistir meus vídeos, que eu posto, eu assisto, tá, gente? Pra ver como é que ficou, né? Quando
eu assisto esse vídeo, ele já começa com uma propaganda. Lá no meio tem uma propaganda. Então, eu sendo monetizada ou não, o YouTube coloca a propaganda, entendeu? E agora, quando tiver propaganda, eu vou ser monetizada, se vocês assistirem, né? Pode ficar assistindo aí a propaganda, gente. Eu não gosto de assistir, não, mas vocês podem. Tô brincando. Mas é muito legal que aí a pessoa ganha disso, do AdSense, né? Lá que é da propaganda, ganha dos links que você clicar para poder comprar. Entendeu? Igual vocês têm clicado aqui nos meus links de afiliado, eu já quero agradecer muito, hein, gente? Muito mesmo, muito obrigada. Vocês que estão comprando pelo meu link, né? Clicando aqui, as vendas aparecem pra mim. E eu fico muito feliz de ver que dá pra ver lá que é do YouTube, né? Quando eu vejo esse aqui é um item diferente, eu sempre vejo lá que é do YouTube. Muito legal. Fico muito feliz. E aí, assim, a gente vai juntando, gente. Juntando um recurso daqui, um recurso dali, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E vai aumentando a nossa comissão. Aí você pega esse dinheiro, junta, bota ele para render. Além de você ter esse recurso, você vai ter o rendimento da conta. E aí é só maravilha. Aquela história, né, de você ganhar as moedinhas todos os dias. E eu amo fazer isso, né? Um dia eu posso trazer um vídeo aqui para vocês sobre renda fixa, né? O básico que eu sei, mas que gera renda e que é muito bom. Se vocês não souberem sobre investimento de renda fixa, tipo CDI, esses itens, me fala que aí eu posso gravar um vídeo aqui um dia pra vocês, tá bom? Pra vocês poderem botar o dinheiro pra render. E assim que eu tô conseguindo fazer agora dinheiro em casa, de vez em quando eu gravo sobre isso aqui pra vocês, né? Abertamente, gente, sem enrolação. Explico a vocês, ensino a vocês como é que eu tenho feito. E tem dado muito certo pra mim. E pra vocês, eu sei que tá sendo maravilhoso. Outra coisa que eu quero agradecer, muito obrigada pelas mensagens, gente. Eu fico muito feliz. A maioria das pessoas nas mensagens falando, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus já tem me abençoado muito e eu recebo todas as bênçãos dele. E eu desejo tudo de melhor pra vocês também. Então, continuem firme, tá? Acreditem que vocês vão conseguir. Deixa um comentário aqui pra mim se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no canal também, né? Pra você ficar aqui juntinho de mim. Porque é assim, gente, tem dia que eu tô postando vídeo ensinando uma coisa, tem dia que eu tô falando um pouquinho da minha vida e dando exemplos pra vocês, né? E eu sei que isso tudo vai agregando, a gente vai se conhecendo aqui e vamos melhorando a nossa vida, né? Sem essas enrolações aí do povo que fala, eu vou mostrar. E chega no final não mostra nada. Aí isso me dá uma raiva. Olha, já teve vídeo que eu assisti de 1 hora, gente. Eu nunca mais esqueci disso. 1 hora assistindo o vídeo, o rapaz falando que ia ensinar, que ia mostrar, que ia ensinar, que ia mostrar. No final, ele queria me vender um curso. Isso no YouTube. E aí, isso me dava uma raiva. Por isso que eu entrego tudo pra vocês. Vocês sabem que eu entrego o ouro. Eu ensino tudo, gente. E vocês não precisam fazer curso, não. Assiste aqui os vídeos que você vai aprender a fazer tudo dentro da Shopee sem, pagar nada pros outros. Esses gurus da internet aí que quer arrancar o nosso dinheiro, tá bom? Beijo, muito obrigada por tudo, tá? E fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau.